A adolescência é um período de descobertas, mudanças e sonhos. Mas o que acontece quando, em meio a essa fase, uma gravidez transforma tudo? Gravidez na adolescência. Vozes, vidas e desafios. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra milhares de casos de gravidez na adolescência todos os anos. Esse fenômeno carrega impactos físicos, emocionais e sociais para milhares de jovens. Neste documentário, realizamos entrevistas com as enfermeiras obstetras Joyce e Maria, que compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a saúde materna. Além disso, contamos com o relato de Letícia, que dividiu conosco sua vivência de uma gravidez na adolescência. Olá, tudo bem? Eu sou a Joyce, sou enfermeira obstetra formada pela FMU e formada pela Unasp, na minha especialização. Me formei recentemente, em 2023, assim que me formei já comecei a dar aula para curso técnico, e aí enquanto eu dava aula para curso técnico eu ia me especializando. Me especializei e comecei a dar estágio no pronto-socorro da maternidade de Interlagos e depois fui para o centro obstétrico da maternidade de Interlagos. Lá eu atuei durante 2 meses, então foi um período curto, porque eu estava cobrindo férias de outra pessoa e essa pessoa retornou. A minha relação, eu falo que com a gravidez na adolescência, é muito, muito forte. Minhas colegas durante o estágio brincavam que eu atraía, e realmente, boa parte dos partos que eu fiz durante os estágios eram adolescentes. Eu falava que eu gostava, tanto que assim que entrava um adolescente, as meninas já falavam, eu sei que é sua. Por quê? Eu falo que são trabalhos de partos bem desafiadores, adolescentes, porque elas são novas, muitas não têm ideia do que está acontecendo, muitas não estão numa gravidez desejada, claro que já teve caso assim da gente conversar, é uma gravidez desejada? Sim, é uma gravidez planejada, e ela te fala que sim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas boa parte das vezes não era uma gravidez planejada, ela não tinha noção do que estava acontecendo, condição social muitas vezes ela era prejudicada também, então é bem comum, né, meninas onde não terminaram os estudos, o companheiro também não terminou os estudos, boa parte das vezes quem estava acompanhando era a mãe, não era o companheiro, porque o companheiro também era menor de idade. Então, nesses casos, o hospital não libera, porque se precisar de uma cesárea de emergência ou qualquer outro tipo de procedimento mais invasivo, só responde um responsável legal dela, maior de idade, que no caso são os pais. Então, boa parte das vezes quem acompanhava eram os pais. E eu falava que eu falo, né, que é um trabalho de parto mais, assim, mais puxado e requer muita atenção, porque elas não têm a dimensão da dor, né? Claro que cada mulher tem um limiar de dor diferente, né? Muita mulher fala que a dor da contração é uma cólica, só uma cólica forte, outras falam que conheceu Jesus, né? Então é bem, bem relativo. Mas eu falo que as adolescentes, elas não estão preparadas, então elas descompensam muito rápido, então muitas vezes ela atinge ali 3 de dilatação, aquela dor já tá tão intensa que ela pede cesárea, assim, absurdamente. Elas muitas vezes não querem fazer os exercícios que a gente propõe. Todo exercício que a gente propõe é para ajudar a paciente a evoluir naquele trabalho de parto, porque a gente sabe que é doloroso, muitas vezes a gente aplica ali medidas não farmacológicas do alívio da dor, então banho, caminhar, massagem, elas muitas vezes não aceitam, elas só querem ficar deitada. E para nível de estudo, né, a gente sabe que posição deitada para parir não é tão bom, porque é literalmente lei da gravidade, então deitada não te ajuda muito. Então elas não querem fazer, muitas vezes, nada. E aí a gente fala que o trabalho de parto vai prolongando mais ainda. O despreparo, muitas vezes, quando o bebê nasce, eu já presenciei uma vez, nunca vou esquecer que esse bebê nasceu, e assim que o bebê nasce, a gente recomenda, né, o Ministério da Saúde, a Associação de Pediatria recomenda o bebê nascer com contato pele a pele, porque o bebê tende a perder temperatura, todas essas questões. E essa adolescente não queria, e eu fiquei literalmente, minha colega que estava fazendo parto, e eu fiquei com esse bebê na mão, e ela olhava pra mim e falava assim, que nojo, que cheiro horrível. Ele tá todo ensanguentado, eu não quero. E eu com um bebezinho assim na mão, doida pra colocar em mim, né? Pra fazer aquele contato pele a pele, mas não podia. E aí ela não quis, e esse bebê chora, né? E aí a gente fez o campeamento ali, limpamos o bebê, e esse bebê ficou no bercinho, porque ela não quis fazer contato pele a pele, tá tudo bem, é direito dela. Mas a questão dela não era. A questão dela principal era pelo cheiro, então ela não estava preparada para um trabalho de parto. E quem é mãe ou quem já acompanhou um trabalho de parto sabe que placenta tem cheiro, sangue tem cheiro, a mulher muitas vezes no trabalho de parto ela acaba fazendo cocô e tá tudo certo, tá tudo bem, e elas não estão preparadas para isso. A adolescente não tá preparada para isso. Durante o pré-natal a gente também percebe uma certa resistência, então elas faltam em muitas consultas, bastante. Não fazem os exames. Algumas eu falo que são excelentes, que elas fazem todos os exames que a gente passa ali, vem tudo certinho, tem a pastinha, a enfermeira obstetra adora isso, mas tem outras que não fazem nada que a gente propõe, então chega na maternidade parindo, ela não tem um exame, não tem nada na caderneta de pré-natal. Meu nome é Maria da Conceição Sanches, sou enfermeira obstetra, me formei há 30 anos como enfermeira e como obstetra há 25 anos.
Atuo na área, então, desde então, como obstetra. Já atuei em hospitais fazendo parto por algum tempo, mas por problemas de saúde, hoje estou mais no alojamento conjunto, onde eu recebo as mães e os bebês. Então, o que eu observo nesse momento é realmente o fato delas estarem sozinhas, que a maioria não está com companheiro. E quando estão, ou ele é de menor de idade que nem elas, ou ele tem uma idade bem maior, né? E eu acho que o maior enfrentamento delas é esse, não ter o companheiro do lado. E muitas das vezes a mãe trabalha, não tem tempo para ficar com ela e ela acaba ficando no hospital sozinha. O que eu vejo no hospital que eu trabalho é que elas ganham, a mãe assiste o parto e sai, vai embora porque precisa trabalhar. E elas ficam. E aí a gente tem que estar atrás da mãe para vir, para saber como que vai ser a ida dela para casa, se vai vir assinar alta, se vai autorizar alguém para assinar alta, porque elas têm essa dificuldade, porque trabalham, geralmente são mães jovens também, tiveram a filha ainda jovem, e aí trabalham ainda, e a filha depende delas, então elas não podem parar de trabalhar. E pela filha ser adolescente, que eu acho um erro, que já devia ter uma lei dizendo que essa mãe também deveria pegar as licenças para poder ter os 5 dias para cuidar da filha, isso ainda não tem. Quem tem é o pai da criança. Aí o que acontece? Não é ele que está no hospital, é a mãe da adolescente. E ela trabalhando, ela não pode ficar no hospital. Então esse eu acho que é um dos maiores problemas delas. Elas acabam ficando sem acompanhante. É muito raro a gente ver a mãe lá acompanhando. Mas acho que uma das coisas que me deixa muito triste na profissão é ver a questão da eclâmpsia, que dá muito em adolescente. E aí, eu já vi adolescentes que ficaram com sequelas por eclâmpsia, né? Ficam com pressão alta, mas não é nem só a pressão alta, é o risco de vida que elas correm e de ficar com sequela, como eu já vi. Conheço no hospital onde eu trabalho uma adolescente de 14 anos que teve eclâmpsia e até hoje está lá na UTI vegetando, porque ficou com todas as sequelas possíveis. Está com respirador e tudo, e a família não deixou ser transferida para um hospital de retaguarda. E aí ela ficou lá, agora já é adulta, já faz, eu acho que, não sei se é 8 anos ou 9 que essa paciente está lá, vegetando em cima da cama, né, por eclâmpsia na gravidez, tinha 14 anos. Boa noite, eu sou a Letícia, tenho 26 anos, sou mãe da Maria Alice, que hoje tem 10 anos. Engravidei dela aos 15, tive ela com 16 anos, parto cesárea. Foi bem tranquila a minha gestação, foi bem tranquila o parto, pós-parto. Tive um apoio muito significativo da família da minha filha e da minha família também. Da família do pai dela eu tenho um apoio até hoje, eles ajudam muito, tanto financeiramente quanto na rotina, né, diariamente, é bem tranquilo. A gravidez foi um pouco difícil, né, pra mim consegui terminar o ensino médio, mas eu consegui terminar o fundamental, consegui terminar o ensino médio aos 19, se eu não me engano foi aos 19 anos. Fiz curso técnico, profissionalizante, consegui tirar minha CNH, mas tudo foi um processo muito longo, um processo bem complicado, porque quando a gente tem filho, né, a gente acaba adiando nossos planos, mas foi uma experiência, assim, que eu não recomendo para meninas novas, meninas na faixa etária de 15 a 18, 20 anos, porque é uma batalha muito grande. Para mim, foi basicamente uma sorte, coisa que não deveria ser, né? Hoje em dia deveria ser normal um pai e uma mãe criar uma criança, só que para mim foi uma sorte eu ter o pai da minha filha muito presente, tenho até hoje, a família dele também, e a minha família me apoia, me ajuda, desde o início da gestação apoiou, ajudou. Então o meu conselho é para quem quer ter filho, tem uma preparação, tanto psicológica quanto financeira. No mundo de hoje em dia não está fácil criar um filho, tá? Então esteja preparado, principalmente financeiramente, porque é um gasto muito alto o filho, e na adolescência, a gestação precoce, ela adia muito nossos planos. Hoje eu não posso falar que eu sou 100% realizada, mas todas as metas que eu tinha eu consegui concluir, mesmo adiando elas. A gravidez na adolescência não deve ser tratada apenas como uma estatística. Por trás de cada número, há uma história, uma jovem, um futuro. A prevenção começa com escuta, informação e respeito.